Boa noite, amigos que nos acompanham, os internautas, pela página do Facebook do Semeador e também pelo canal no YouTube da Rede Amigo Espírita. Uma satisfação tê-los conosco. E os amigos que estão aqui na sede do Semeador em Catanduva. Muito bom. E nesta noite nós estamos recebendo uma vez mais, em Catanduva, na nossa instituição, o nosso querido Arthur Valadares. Arthur, ele cursa doutorado em Engenharia Mecânica na EESC, USP, São Carlos. É um estudioso e pesquisador do Evangelho e da nossa doutrina. Ele é um trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem, onde coordena o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Arthur é natural de Patrocínio, Minas Gerais, e atualmente reside em São Carlos, acompanhado pelo nosso amigo Cláudio, que aqui está. Estamos sentindo a ausência da esposa, que dessa vez não veio, a Cleusa, que são amigos muito especiais da cidade co-irmã de São Carlos. Então, o Arthur já é de casa. Fica à vontade, uma alegria tê-lo conosco. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver e que o nosso coração esteja conectado ao dele, para que a gente sinta a sua presença aqui conosco, nos inspirando, nos instruindo, nos fortalecendo para os testemunhos que a vida nos convida a dar. E hoje nós nos propomos a refletir sobre um tema, ou sobre uma adversária silenciosa, que é muitas das vezes uma das principais responsáveis pela nossa incapacidade de alcançar a serenidade, a harmonia, a felicidade. A adversária é essa tão poderosa porque vai nos minando, vai tirando as nossas forças, nos levando ao desânimo e ao desalento de dentro para fora. Muitas vezes atuando sutilmente, sem que a gente tome consciência de fato esse processo, muitas vezes nos levando a nos boicotar a nós mesmos, a nossa própria felicidade, nos levando a estados de pensamento, de entendimento, que não, nos fazem acreditar que não somos merecedores do amor de Deus, do carinho e do cuidado do Criador para conosco. Essa adversária oculta da nossa paz e da nossa harmonia, mas que, graças às ferramentas que o Evangelho nos traz e a doutrina espírita o esclarecendo, podemos agora olhar de frente, encarar, para iniciarmos o processo de tratamento. Para identificarmos o que ela tem feito em nosso psiquismo, para, entendendo isso, estando conscientes disso, começarmos a buscar a profilaxia ou o medicamento que o Evangelho vai nos fornecer para lidar com isso. Estamos falando da culpa. É preciso meditar nisso, nessa que é talvez uma das maiores causadoras de fobias, de medos, de transtornos físicos e psíquicos na criatura humana, sobretudo quando alentada, às vezes, durante uma encarnação inteira, ou mesmo por várias encarnações, inclusive no intermédio das encarnações lá no mundo espiritual. E que quanto mais acalentada em nosso psiquismo, mais vai criando raízes profundas que depois serão ainda mais complicadas de serem resolvidas. Mas é preciso olhar para elas. Nós já temos as ferramentas para isso. Não é o projeto divino para cada um de nós que nos percamos ou estagnemos na culpa. É preciso olhar para ela, as causas dela, e buscar o tratamento. E para falar de culpa, praticamente não seria possível falar de culpa sem falarmos de outro conceito fundamental, que é o conceito de dever. Dever, atrelando esse conceito de dever ao conceito de saúde. Porque a gente vai ver como que tudo isso está profundamente interligado. Como que o afastamento ou não atendimento a esse dever vai nos ocasionar ou nos projetar nesse estado ou nesse complexo de culpa. Que Emmanuel irá definir no livro Pronto Socorro de maneira simples. Enfermidade da consciência. Assim como há as enfermidades do nosso corpo,
A culpa, o complexo de culpa, é um adoecimento da consciência que se afastou ou se desconectou desse dever. Dever que tem um papel fundamental na criação, tanto na vida do indivíduo, na vida da família e na vida da sociedade como um todo. Zelar pela saúde do indivíduo, da família e da sociedade como um todo. Esse é o principal papel do dever. Mas quando falamos dever aqui, estamos falando dever em larga escala, numa compreensão mais ampla. Não simplesmente os deveres, quando a gente pensa em dever, em geral a gente associa ao dever de cumprir a profissão, aos deveres mais vinculados à vida aqui na matéria. Estamos falando de um dever em outro patamar. O dever consciencial. Aquele que não se encontra apenas nas leis humanas. Não existirão leis humanas te obrigando a perdoar. Mas há uma lei dentro de você que te convida a perdoar. Uma vez que você passa a conhecê-la, aquilo torna-se para o seu psiquismo um dever a ser cumprido. E quanto mais resistimos a ele, mais problemática isso nos causa. É desse dever que nós estamos falando. Aquele que vai além das leis que regem a convivência social. Aquele que diz respeito a aspectos mais profundos da nossa convivência com os semelhantes. Por exemplo, o dever de perdoar, o dever de superar e vencer as mágoas, o dever de buscar e desenvolver a humildade, o dever de desenvolver e praticar a caridade. Todos esses são deveres fundamentais da vida, que você não verá em nenhuma constituição explicitamente dito, a não ser na que está gravada dentro de você. É desses deveres, ou desse conceito de dever, que nós estamos falando, cujo objetivo é a manutenção da saúde em nível espiritual ou em nível integral do indivíduo, da família e da sociedade. Porque, como vivemos em coletividade, quando um desses elementos afasta-se do seu dever, ele provoca localmente, e o raio dessa ação vai depender da condição do indivíduo, de onde ele está inserido, da sua capacidade de ação, ele vai promover localmente uma desarmonia, que vai prejudicar não só a sua, mas muitas vezes a saúde do lar e muitas vezes a saúde do organismo social. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso corpo, ele só funciona bem, em perfeita harmonia, quando cada célula que aí está, cada tecido, cada órgão, cumpre muito bem o seu dever. Ou a parte que lhe compete na manutenção e na sustentação da harmonia do todo. Isso é o dever. Então, quando o estômago faz o seu papel, quando o intestino faz o seu papel, quando todos os órgãos, sistemas e células cumprem o seu papel, estamos saudáveis. O corpo está saudável. Mas, por vezes, por exemplo, uma célula ou um grupo de células começam a se rebelar. Não querem mais cumprir o seu dever. Não querem mais se enxergar inseridas naquele todo, como partes fundamentais na manutenção da harmonia. Se rebelam e querem viver ou atender os seus caprichos pessoais. Nós temos um nome para isso. Qual nome nós damos a essas células rebeldes que fogem do seu dever para com o todo? Câncer. Câncer. E então, aquilo que começa pequeno vai tomando proporção, às vezes chegando a prejudicar de tal maneira o todo, que o todo, de uma maneira geral, se desestrutura e o corpo vem ao falecimento. Por quê? Começou com alguns desses elementos que fugiram, e aqui nós vamos entrar no mérito das causas disso, porque são vários, físicos e espirituais, mas quando esses elementos se rebelam, a saúde do todo passa a ser prejudicada. E nós vamos perceber que isso está muito correlato, ou muito relacionado com o que acontece no nosso psiquismo. Quando as nossas ações, a nossa maneira de proceder, começa a fugir desse dever que tem por objetivo zelar pela saúde. Então a gente vai ver como que a culpa vai nascer desse processo. Quando, reconhecendo já a parte que me compete na manutenção da minha própria saúde, a saúde do meu lar e a saúde da sociedade, quando eu fujo disso, quando eu me desvio disso, eu gero um processo em cadeia
que vai ganhando dimensão, muitas vezes trazendo tamanha felicidade para mim e para os outros. Só que Deus, em sua bondade, para nos alertar do caminho equivocado que vamos tomando, colocou ou vinculou a esse processo de fuga do dever o sofrimento, como um alerta para que a gente evite prosseguir nesse caminho e encontrar ali mais adiante, para que a gente evite encontrar ali mais adiante, mais dificuldade ainda, mais dor ainda, maiores lutas ainda. Então é o sintoma, esse sintoma que a gente sente quando começa a se afastar ou a agir contrariamente à consciência, manifestando aí a culpa ou o complexo de culpa, tem um objetivo: alertar para o caminho que temos escolhido. Para evitar que sigamos nesse caminho, encontrando mais adiante um abismo de muito mais dores. Afinal de contas, é esse o objetivo da dor, por exemplo, quando falamos dos sintomas de uma doença. Permitir que você identifique essa doença antes dela chegar num estágio mais grave. Óbvio que nem sempre será assim, porque aí vai de caso a caso, segundo as necessidades de cada indivíduo. Mas, em geral, as doenças apresentam sintomas. Porque imagina se não tivéssemos sintomas. Se a gente só descobrisse quando já era tarde demais. Mas a misericórdia divina colocou esse alerta, como a nos dizer, olha, pense bem, olhe para isso, atente para isso, para que você não deixe isso crescer e tomar proporções que serão muito mais difíceis de lidar depois. Assim também na nossa vida espiritual. Assim também internamente. Quando começamos a nos afastar daquilo que nossa consciência já nos orienta a fazer, daquilo que já entendemos como dever, começa a surgir aquele incômodo interior, alertando a cada um de nós: cuidado, pense melhor sobre os caminhos que está tomando. E esse incômodo vai crescendo na medida em que perseveramos ou teimamos em seguir esse caminho, apesar dos alertas. Começa pequeno incômodo e ele vai tomando proporções, muitas vezes devastadoras em nossa vida psíquica. Por isso é importante, na medida em que identificamos esse afastamento, esse incômodo, logo olhar para isso, para identificar as causas. E a gente vai ver que, em geral, se não na totalidade dos casos, isso vai estar relacionado a essa fuga do dever. A essa fuga daquilo que a consciência já nos apresenta. Nesse nível mais amplo de dever. A ausência de perdão, o cultivo de mágoas, de rancor. O orgulho, que é a ausência, ou aquilo que contradiz a humildade. Tudo isso vai gerando esse processo de adoecimento íntimo, que começa pequenino, mas vai gerando um efeito em cascata e vai tomando conta do nosso psiquismo, assim como um câncer, que se não atentado, se não olhado, vai se desenvolvendo, se ampliando e muitas vezes chega a ser uma metástase. Por quê? Não foi olhado. O mesmo acontece no nosso psiquismo. E quem vai nos guiar nessa reflexão em torno da culpa, numa abordagem mais profunda, mais ligada ao nosso pensamento, é Emmanuel. Numa bonita mensagem no capítulo 22 do livro Pensamento e Vida. Emmanuel vai ser aqui o nosso tutor, ajudando-nos a enxergar ou olhar para a culpa nesse sentido mais profundo, da nossa vida mental, que muitas vezes nós relegamos a segundo plano. Nós não atentamos ou não damos o devido valor para esse cultivo da nossa vida mental. Vivemos aqui na matéria esquecidos da nossa condição de espíritos. Vivemos aqui na matéria esquecidos das trocas incessantes de pensamentos que efetuamos uns para com os outros. Esquecidos de como nós nos conectamos com aqueles que vibram na nossa faixa de pensamento. Nós nos esquecemos disso. Porque isso não pode ser muitas vezes palpável, isso não é visível aos nossos olhos, mas nós já temos os recursos para perceber a importância de atentar para a nossa vida mental. E para perceber que sem esse cuidado com a vida mental não há paz duradoura. Não há serenidade capaz de ser mantida quando não olhamos para a nossa vida mental. Porque os processos de conexão mente a mente são automáticos.
Nós não podemos fugir a essa lei da sintonia, mas nós podemos sim alterar a sintonia em que vibramos. Uma vez vibrando naquela sintonia, você se conectará e atrairá tudo vinculado àquela faixa de sintonia. Isso nós não podemos romper, é uma lei natural, uma lei da vida. Mas você pode sim escolher a faixa em que você vibra. Você detém o controle do rádio para mudar a sintonia, escolher que tipo de música você vai ouvir. Se é aquela que te traz mais agitação ou se é aquela que te traz serenidade, harmonia. Está nas suas mãos. E é preciso olhar para isso. Por isso, Emmanuel começa dizendo, nesse capítulo 22, uma mensagem fantástica. Não vou lê-la por inteiro, porque ela é muito extensa, mas a gente vai pegar aqui alguns parágrafos. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Veja que ele vai trabalhar como se estivesse fazendo uma analogia com o nosso corpo mesmo. Ele vai usar a linguagem de um médico que está falando do corpo. Então, assim como o seu corpo tem tecidos, órgãos, o seu psiquismo tem lá os tecidos sutis da alma. E quando você foge ao dever, quando você foge desse que tem o papel de zelar pela sua saúde, pela saúde do coletivo, você se precipita na culpa. Que, quando acalentada, vai gerando cada vez mais manifestações de adoecimento e vai abrindo essas brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. Aí ele prossegue. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental. O que é um abscesso? Um abscesso é um acúmulo de pus. Quando dá aquela bolsinha inchada com acúmulo de pus. Que é dolorosa. Que pode gerar uma inflamação grave. Ou melhor, já é resultado de uma inflamação, mas que pode tornar-se uma inflamação ainda mais grave. Mas o que Emmanuel está dizendo? Que existe a mesma coisa na sua vida mental. E que a culpa é esse abscesso. Que, se não olhado, vai cada vez mais contaminando o seu psiquismo. E vai crescendo na medida em que você, como ele diz aqui, se alimenta das lembranças amargas dos processos que te fizeram a chegar nesse estado. Quando você se equivoca por alguma coisa e fica constantemente preso àquela lembrança e alimentando aquilo no seu psiquismo, reforçando ainda mais o desânimo e as consequências negativas dessa lembrança. É por isso que nós falamos que o passado é um bom local de referência, mas nunca de residência. Ninguém dirige um carro olhando todo o tempo para o retrovisor. É bom olhar para o retrovisor para se informar com relação ao que acontece lá atrás, mas nunca para viver ali. E o indivíduo que cai nesse processo de culpa e não sai logo dele, fica constantemente rememorando aquilo e com isso vai alimentando aquele abscesso mental que vai tomando proporções catastróficas. E a sua vida mental vai sendo absorvida por aquilo e aos poucos ele não consegue mais sair daquela ideia fixa. Ele só pensa naquilo e aquilo traz para baixo e a gente vai ver. Aquilo é um gatilho de conexão com outras mentes que vibram na mesma faixa. E a coisa complica ainda mais. Percebe por que é importante olhar para isso? Porque qual de nós aqui não tem esses momentos amargos do passado? A questão é, a gente olha para trás para aprender ou para viver ali? A gente olha para trás para trazer aquilo de volta para o presente ou para se instruir com relação ao erro do passado e fazer diferente no presente? Mas o indivíduo que caiu no complexo de culpa, não, ele fica preso, amarrado àquela lembrança amarga. E é um ciclo vicioso. Quanto mais você lembra, mais aquilo dói. E quanto mais dói, mais você lembra. Você não consegue sair daquilo. E por isso é importante pensar. Vira um abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo,
em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Olha a dimensão disso aqui. Esse abscesso cultivado vai aos poucos te envenenando. Em nível espiritual, isso representa o quê? Vai aos poucos te minando as forças de realização. Não, eu não sou digno. Não, eu não consigo. Não, eu não posso. Não, eu não sou merecedor. Não, eu sou a pior pessoa do mundo. Isso vai minando, congelando as suas possibilidades de renovação, de sair desse processo. E mais do que isso, você passa também a prejudicar as pessoas que convivem com você, porque você passa a projetar esse desânimo ao seu redor. Então você começa a puxar todo mundo para baixo, naquela zona em que você vive. Alguém está animado ao seu lado, você fala, não, mas não vai dar certo, não, mas você começa a enxergar sempre o aspecto negativo. E se a gente não está muito cuidadoso e vigilante, quando convivemos com alguém nesse estado, ele nos puxa para baixo de fato. A gente se deixa arrastar por esse estado mental. Se não estamos vigilantes, atentos à oração. Porque estamos constantemente trocando. Então, cada um de nós é um polo irradiador. Podemos irradiar para o bem, convidando o outro ao seu erguimento, à esperança, à bondade, à felicidade, ao amor, ou podemos irradiar infelicidade, pessimismo, desesperança. E aí não só complicamos ainda mais a nossa circunstância ou a nossa situação, como também a daqueles que convivem conosco. Então, aquilo que começou num indivíduo, às vezes vai contaminar um lar. Assim como no câncer. Começa com algumas células, daqui a pouco está envolvendo um órgão. Daqui a pouco está no corpo inteiro. Então começa com o indivíduo, daqui a pouco está envolvendo, com aquele pessimismo, está envolvendo o lar inteiro. A vida do lar, a harmonia do lar, passa a ser prejudicada. Ou vai contaminar o centro espírita inteiro. É sempre aquele que desanima, é sempre aquele que enxerga os aspectos negativos, é sempre aquele que diz, ou que apresenta as dificuldades, nunca olha para as facilidades, ou para as vantagens, para as possibilidades. Aquilo vai crescendo. É mais ou menos o que Jesus dizia, e que a gente não valoriza. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma colherzinha de fermento. Parece pequeno, parece nada, mas quando acalentado no íntimo, aquilo toma proporções gigantescas. E é o que Emmanuel está dizendo aqui. Na medida em que você se contamina disso, você passa a irradiar isso também e a contaminar outras pessoas. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, então veja, ele está dizendo que todos nós somos um ímã. Toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Cada um de nós é um ímã. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Então você entrou aqui, se tem alguém vibrando naquela mesma frequência que você, automaticamente você já conecta com ele. E agora o que era antes um pensando de maneira negativa, de maneira pessimista, agora são dois. E esse 1 mais 1 aí é sempre mais do que 2, porque as coisas se multiplicam ainda mais. E aí tem mais um aqui, você já se conecta. E assim vai, promovendo essas conexões, isso quando consideramos apenas encarnados. E se levarmos em conta os desencarnados, nesse estado de complexo de culpa, que não são poucos. Agora você imagina, você ter que lidar com a força ou a carga energética de todas essas mentes vibrando pessimismo, desesperança. Entende? Porque quando você entra nessa faixa, a sua mente fica perturbada, o seu dia parece que fica com uma outra cor. Como é que você vai lidar com toda essa carga energética? Por isso a recomendação do Cristo, de vigiar e orar sempre, para não deixar as coisas chegarem nesse patamar. Mas Emmanuel prossegue. Operando a onda mental em regime de circuito,
Por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, é sempre circuito. Você sempre fecha circuito com todos que vibram naquela faixa. E você absorve tudo o que eles têm pensado também. Todo corrosivo, tóxico mental que verte da mente dessas almas vai entrar em contato com você. Como lidar com isso? Como suportar tamanha carga negativa? Que às vezes a gente não percebe, mas está alimentando esses estados. Estamos tão preocupados com a vida fora de nós que esquecemos desse cuidado do ajuste fino que temos de fazer todos os dias, ou melhor, a cada momento da sintonia. Porque a melhor notícia é, essa chave está nas nossas mãos. E se quisermos, de fato, superar isso e alcançar aquilo que talvez seja um anseio de todos nós e que não é um problema buscarmos, aliás, é a nossa meta de espíritos, a paz e a serenidade, precisamos estar atentos quanto a isso. Mais adiante, Emmanuel vai dizer assim, é nesse estado negativo, o estado da culpa, que martelados, olha a expressão que ele usa, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Nutrir esses pensamentos é quase que dar marteladas, é a expressão que ele usa forte para dizer do impacto desse tipo de pensamento no seu psiquismo e até mesmo no seu corpo físico. Marteladas mentais nas suas células. Imagina o que é lidar com isso 24 horas por dia. A alma que entrou nessa faixa. Como é que essas células, que atendem à vontade que as rege, que é a vontade do nosso espírito, vão lidar com esse pensamento constante de autodestruição, de autopunição? Quando acalentado por muito tempo, isso acaba se convertendo em enfermidades psíquicas e, inclusive, em enfermidades do corpo físico. As mais graves, na descrição da patologia clássica, dirá Emmanuel. Para a gente ver como vida mental e mesmo a vida material se correlacionam. E como a importância de atentar para essa vida mental repercute em renovação, em estabilidade e saúde em níveis espiritual e corporal. Isso é a culpa. Altamente danosa. Que deveria ser entendido, sobretudo a dor que ela causa, o incômodo que ela causa, apenas como um alerta momentâneo para nos recambiar ao caminho afastado, do qual nos afastamos. E, portanto, recuperar essa saúde individual e contribuir para a manutenção da saúde coletiva. Mas, como persistimos nesse processo, como muitas vezes, por conta do orgulho, do egoísmo, da ausência de humildade, resistimos à mudança que esse incômodo nos convida, vamos acalentando isso e isso vai tomando proporções extremamente danosas para o nosso psiquismo. Então, o que a gente queria falar com esse primeiro ponto? Que é a culpa ou a punição criada por nós mesmos nunca está nos planos de Deus para nós. Não somos nós que elegemos essa pena ou esse sofrimento que decorre da nossa ausência ou do nosso descumprimento das leis divinas. Isso não é o que Deus espera de nós. Não somos nós aqueles que nos punimos, ou não deveria sermos nós aqueles que nos punimos. As próprias leis divinas têm os seus mecanismos de nos trazer as dores necessárias para que voltemos ao caminho da lei divina. Mas muitas vezes entramos nesse processo. Mas o que é a proposta, então,
desse sofrimento ou desse alerta? Qual que é a proposta divina do Evangelho para vencer essa enfermidade consciencial, esse desequilíbrio espiritual que é a culpa? Substituir a culpa pela responsabilidade. Ou substituir a culpa, que é descida, pelo soerguimento através da caridade, através do trabalho. É identificado esse desvio, voltar sobre mim mesmo, olhar para mim com humildade e com coragem, identificar os pontos de afastamento e reparar. Identificar qual tem sido a causa dessa dor ou desse incômodo e me dispor a assumir as responsabilidades deste afastamento, com a disposição também de agora reparar as consequências desse afastamento. Porque essa dor perdurará e se agravará enquanto houver resistência de minha parte a me reharmonizar com o dever. Na medida em que me disponho a reparar, a reformular os caminhos, a dor por si só vai sendo superada. O complexo de culpa por si só vai sendo sanado e vai sendo resolvido. É por isso que os Espíritos apresentarão no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, as 3 etapas do processo de resgate quando a alma se extravia do caminho apresentado pela lei divina. Primeiro, o arrependimento, que é essa tomada de consciência de que me afastei desse objetivo. Arrependimento, a palavra grega metanoia, que é simplesmente expansão de consciência, abertura de consciência. Quando algo que antes eu não enxergava, agora eu passo a enxergar e identificar que eu sou o causador dessa infelicidade, não o Criador, não as suas leis, não as outras pessoas. Eu, por minhas próprias escolhas, me arrependo e me disponho a me responsabilizar por essas atitudes. Acolher, a encarar de frente essas consequências, a expiação, e a repará-las, a reparação. Fechando o ciclo do resgate. Fechando o ciclo do processo e sanando ou medicando o complexo de culpa. Essas 3 etapas. Enquanto fugimos a essas 3 etapas, enquanto fugimos a essa reparação, a dor ali permanece como alerta, evitando que nos mergulhemos ainda mais nos labirintos da culpa. Mas, se perseveramos, colhemos o resultado desse processo. Por isso também, dirão os Espíritos, na questão 1004, quando Kardec pergunta como se mede ou ao que está relacionado a duração da dor, no caso de espíritos culpados. Com o que se relaciona esse tempo de sofrimento de um espírito culpado? E os espíritos dirão simplesmente, esse tempo está relacionado com a sua disposição em melhorar-se. Enquanto ele não se dispuser a recambiar e a renovar esses caminhos, a dor ali perdurará como convite ao recomeço, como convite à reparação. A natureza e a duração dessas penas ou desses sofrimentos está relacionado com a disposição ou a ausência dela do espírito em melhorar-se. Em melhorar-se. Porque a culpa muitas vezes nada mais é do que um processo de estagnação ou de fuga daquilo que já sabemos ser o necessário a fazer. Tememos identificar, tememos sofrer nesse processo de aprender, mas acabamos sofrendo ainda mais pela culpa que acabamos por criar. Isso que é importante a gente meditar, porque às vezes isso está acontecendo conosco e não temos percebido, porque não conseguimos encontrar a felicidade, porque sempre nos julgamos não merecedores da felicidade, porque nos boicotamos a nós mesmos. Porque o complexo de culpa, que nos faz acreditar que nós devemos nos punir pelos equívocos que cometemos. Nós devemos ficar naquela zona de estagnação, nos punindo, com aquela autocomiseração, ao invés de nos responsabilizarmos, de nos reerguermos e tomarmos novamente o caminho da lei. O caminho que nos conduz à harmonia com o nosso Pai. Porque, afinal de contas, pensando em Deus como infinito e supremo amor, o que você acha que Ele prefere? Que você fique ali se punindo ou que você se reergue e inicie a reparação do processo? O que você acha que Deus prefere? Que você fique ali parado a se lamentar pelos equívocos cometidos ou que você se reerga, confiando no amor e na misericórdia do alto
e comece a se responsabilizar pelos seus atos, tomando o caminho que o conduzirá novamente aos braços do Pai. O que será que condiz mais com o amor de Deus? Ou mesmo com a lógica mais elementar? É isso que está representado na parábola do filho pródigo. O pai olhava distante aquele filho, mas sempre aguardando o retorno dele. Consciente, ou sabendo que isso dependeria da vontade do filho. Mas aquele filho precisou chegar ao cúmulo das dores para perceber: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui quando eu poderia estar lá com meu pai? O que me impede de estar lá com meu pai? O que me impede de estar buscando novamente o amor do meu pai? Por que estou aqui a me punir se o meu pai está lá a me aguardar? Essa é a proposta. Nunca de autopunição, mas de reerguer-se, de reafirmar o seu compromisso com o amor e com a lei divina e tomar o caminho novamente. Essa é a proposta de Jesus e do Evangelho para superar o complexo de culpa. A dor para aquele filho pródigo nada mais fez do que fazer com que ele voltasse esse olhar para si mesmo. E, como diz o texto, caindo em si, percebesse: por que eu estou aqui comendo comida de porcos, se aqueles que moram lá com meu pai têm pão todos os dias? Não foi ele que me condenou a estar aqui, fui eu que me coloquei nesse estado. Não é o pai que me obriga a estar aqui, sou eu que tenho me condenado a estar aqui, pela culpa que tenho do que fiz para com meu pai ou para com a lei. Mas veja, Deus nunca o condenou. Deus nunca o condenou. Tanto é assim que quando o vê, de longe ainda, corre ao filho, o abraça, o traz novamente as suas vestes de filho, coloca-lhe o anel, coloca-lhe as sandálias, coloca-lhe a veste, dizendo: filho, eu apenas aguardava a sua vontade de retornar para mim. Não critica o filho, não julga o filho, não ataca o filho, não zanga com o filho, simplesmente o acolhe e diz: hoje é um dia de festa, porque este meu filho estava morto, morto nesse complexo de culpa que paralisa a alma. E agora ele voltou a viver. Recambiou ao movimento da vida, que é sempre renovação, trabalho no bem, trabalho no amor. Então essa é a proposta para vencer o complexo de culpa segundo o Evangelho. Tomar consciência desse nosso papel, dessas nossas escolhas, e trocar a estagnação da culpa pela responsabilização dos atos, tomando novamente o caminho que nos está proposto pelo dever. Inserir novamente na jornada amor, trabalho no bem, que promovem a renovação, que são os medicamentos libertadores da alma, os antídotos contra essa enfermidade consciencial: perdão, humildade, caridade. Por isso, o apóstolo Paulo passou a ser para nós esse paradigma de como lidar com a culpa. Porque ele vinha de caminhos tortuosos, de muitos equívocos. Mas diante do Cristo, ou do convite do Cristo, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Não se fixa no passado. Simplesmente se coloca diante do Cristo. Tudo bem, identifiquei quão têm sido tortuosos os meus caminhos até aqui, mas daqui para frente, o que eu posso fazer? É essa disposição ou prontidão que o Evangelho nos apresenta. Recambia ou retorna, coloque-se a serviço. E aos poucos aquela culpa vai sendo superada, vai sendo metamorfoseada, transformada em alegria ou alegria de servir. Foi o que fez Madalena também. Não ficou presa nos equívocos do passado. Diante do Cristo, abraça aquela proposta de amor e se entrega ao trabalho no amor, porque não há medicamento mais curador para todas as enfermidades da alma do que o amor. Não se lembra da vida de equívocos do passado? Aliás, até se lembra, mas não se fixa nela, porque já reconhece agora um infinito amor que a patrocina, que investe nela nesse processo de resgate. Pois é o que está ilustrado naquela parábola do filho pródigo. O pai não perde tempo julgando o filho, simplesmente lhe dá os instrumentos para que ele possa se recuperar. Volta para casa, está aqui o material que você precisa para começar o trabalho de novo, para começar a reparação. Porque de nada adianta prender-se no passado. Foi o que também Jesus fez com Simão Pedro.
que ainda trazia no seu coração, depois da crucificação, a culpa tremenda pelas negações. Então Jesus o chama num cantinho e diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabe que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, sabes de tudo, sabes que te amo mais do que a todos. Então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes negação, 3 vezes afirmação. É como se Jesus dissesse a Pedro e a todos nós: as nossas negações e as nossas quedas não alteram em nada o amor de Deus e do Cristo por nós. Jesus não te ama pelo que você faz. Deus não te ama pelo que você faz ou deixa de fazer. Deus te ama, ponto. Quando a gente fala de amor incondicional, nós estamos falando disso. Ele ama, ponto. Se você faz o bem ou não, você se prejudicará, mas o amor dele por ti não mudará em absolutamente nada. Então, diante da queda, Jesus diz a Pedro e a cada um de nós: levanta, reafirma o teu compromisso com o amor e segue adiante. Porque vencedor no Evangelho não é quem não cai, é quem não deixa de avançar. É quem não deixa de levantar, sacudir a poeira e seguir adiante. Essa é a proposta do Evangelho para vencermos a culpa. Reafirmarmos o nosso compromisso de ascensão, de renovação com Jesus, de entrega. Caíste, cairemos todos, ainda muitas vezes, mas você já tem amor por Jesus. Você já sente no seu coração, lá no mais íntimo, esse amor que te move, esse amor que te atrai. Porque uma vez que a gente provou do amor do Cristo, nunca mais se esquece. Nunca mais se esquece. Então a gente reafirma esse compromisso de, aos poucos, incorporar esse amor na nossa vida. Nos levantamos, como aquele filho pródigo, e voltamos em direção ao Pai. Foi o que fizeram Pedro, Paulo e Madalena. Identificando as suas quedas, olharam para aquele perfeito amor que não julga, que não mede esforços para ajudar, se reergueram e foram por esse amor amparados e conseguiram superar. Os complexos de culpa mais difíceis, talvez. Dirá Emmanuel que Maria Madalena é o maior exemplo de transformação cristã que nós temos notícia. Imagina as culpas que essa mulher lidou no seu coração. Mas ela tinha o que ela precisava. Ela tinha o mais poderoso de todos os remédios, o amor de Cristo. E aquilo a moveu a tamanha transformação que ela deixa essa vida ou aquela encarnação como uma heroína espiritual. Foi escolhida por Jesus antes dos apóstolos, até mesmo antes de Maria, para aparecer para ela depois da sua ressurreição. Para que ela se tornasse para todo sempre a grande mensageira da vida eterna. Porque Jesus via o imenso potencial daquele coração. E assim com cada um de nós. Diante da culpa, da falha, da queda, do equívoco, não se deixe envolver por isso. Não deixe isso tomar proporções muito grandes, porque depois fica mais difícil de resolver. O quanto antes, inspirado pela humildade e pelo amor, reergue-te e toma de volta o caminho do lar paterno. Toma de volta o caminho que o filho pródigo fez. Coloque-se a serviço da vida. Abra o seu coração e deixe o fluxo do amor limpar todas as sujeiras que estão aí acumuladas, todas as mágoas, todas as culpas. Abra as comportas do seu coração e ame, porque o amor é essa força que nos liberta de todas as algemas. O amor é essa força que vai aos poucos rompendo todas as barreiras que criamos em nós para sentir o amor de Deus. Porque o nosso papel não é buscar o amor, mas sim identificar em nós todas as barreiras que nos impedem de sentir o amor em plenitude. Culpa, mágoa, rancor, ciúme, inveja são todas barreiras que impedem esse fluxo mais natural, mais fluido do amor divino através de nós. Liberte-se disso.
Porque se a culpa é descida, a caridade é soerguimento. A caridade é elevação. Se o mal, o afastamento do dever nos leva para baixo, nos prende ou nos escraviza, o amor e o bem nos libertam. Nos libertam para o destino de todos nós, que é a felicidade. E não a punição, sobretudo a autopunição. Porque não é assim o mecanismo das leis divinas. Haverá sim consequências dolorosas dos nossos atos, mas que a vida haverá de nos trazer. Não somos nós que temos a capacidade de estabelecer aquilo que precisamos passar. Muitas vezes nos arrogamos a posição de Deus, ou das leis divinas é que tem capacidade de definir isso. Então nos reerguemos. É o que Jesus fala para Paulo, caído em Damasco, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Está caído, Paulo? Levanta. Levanta para a vida. Levanta novamente o seu bom ânimo. Levanta a sua sintonia por meio da prece, por meio do estudo, por meio das amizades, por meio do trabalho no bem. E aos poucos a própria vida vai te esclarecendo, ou vai te trazendo as consequências das suas escolhas. Colha-as com coragem, com responsabilidade, com humildade, mas consciente de que daqui para frente está nas suas mãos fazer um futuro diferente. Não se deixe prender. Erga-se com Jesus em busca ou em direção do destino que te aguarda, que é para todos nós de felicidade. Então é isso que a gente queria destacar quando falamos de culpa. Para a gente olhar na nossa vida, quais têm sido essas amarras que têm nos impedido ainda de alcançar essa felicidade? O que tem nos impedido de marchar, de avançar com Jesus? Quais têm sido as dores que temos acalentado ainda num processo de punição? Quais têm sido as dores que temos buscado e que não aquelas que têm chegado a nós como convites à renovação? Porque essas não são dores necessárias. Só as conserva aquele que ainda está resistente à mudança. Porque a nossa vida é esse grande jogo de resistência à mudança. Diria Buda, a mudança em si não é dolorosa, mas a resistência a ela é muito dolorosa. Então, olha para as suas dores. Será que elas não representam a resistência à mudança? Será que elas já não chegaram em tal nível, porque o alerta já está há muito tempo soando para você olhar para os seus caminhos? O que você está conservando no seu coração? É preciso que você conserve isso aí? Ou você pode e deve libertar-se disso para seguir mais leve? Porque, afinal de contas, viver o Evangelho tem a sua cruz. Mas o Mestre diz também que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Se o Evangelho, ou se a vida espiritual tem sido para nós um fardo, cuidado. Cuidado. Que talvez o dever não esteja sendo bem atendido. Mas esse dever em nível mais amplo. Não só os deveres cotidianos para com o trabalho, que são fundamentais, mas, sobretudo, os deveres morais a que todos somos convidados. O dever de compreender, o dever de chegar em casa e patrocinar ou alimentar ali a paz na convivência, a compreensão. O dever de fazer o seu trabalho não apenas para usufruir lucro, mas fazer aquilo com todo o seu coração. Com um sentimento de utilidade para a comunidade, entregando o seu melhor, os seus talentos à vida. Não simplesmente tolerar os familiares, mas compreendê-los, amá-los, ajudá-los a também galgar os seus degraus. Não simplesmente comparecer à casa espírita, não simplesmente rotular-se de cristão, mas ser cristão em plenitude, com renovação de vida, não só no centro, mas lá fora. O dever que a consciência cristã nos impõe ou nos apresenta é muito mais amplo do que o dever que a vida em sociedade nos apresenta. Mas, por outro lado, é muito mais libertador. Porque, como falei, o mundo não te obrigará a perdoar. Mas, uma vez que você entende o Evangelho, se de fato quer ser livre, e livre para ser feliz, você entenderá que o perdão nada mais é que um dever. Ainda mais quando passamos a nos conhecer e identificar o quanto ainda precisamos de perdão para nós. Aí que ele se tornar realmente um dever.
O mundo não te obriga a ser humilde. As leis do mundo não te obrigam a ser humilde. Mas quando você passa a conhecer o Evangelho, percebe quão dolorosa não é a escravidão do orgulho, da vaidade. O mundo não te obriga a ser disciplinado com relação às suas paixões. Mas quando você conhece o Evangelho, você passa a perceber o quanto é dever de cada um de nós, a cada dia, nos disciplinarmos para sermos melhores. São uma série de deveres que só a consciência é capaz de nos descortinar. E que são a chave fundamental, com Cristo, para a verdadeira libertação. Sem isso, estaremos ainda mergulhados ou envolvidos por esses complexos de culpa, que nos boicotam e que fazem nos enxergar distante o anseio da felicidade, mas que fazem nos permanecer estagnados nesse processo de autopunição. Não é esse o plano divino para você. Lembre-se do pai da parábola. Quando vê o filho distante, corre em direção a ele. Abraça-o, beija-o, traz-lhe novamente as vestimentas de filho e o recoloca na condição de trabalhador. O recoloca na condição de reparar os seus desatinos. Jesus, com essa parábola, quis destacar a grandeza, a infinitude do amor que nos envolve, cujo plano para cada um de nós nunca é o do sofrimento. Entende sim que o sofrimento por vezes é necessário como meta ou como meio de renovação, mas que tem para nós o plano da felicidade. Lembre-se sempre, quando estiver envolto nesse mecanismo da culpa, que o que você faz não altera em absolutamente nada o amor de Deus por você, mas a seu próprio benefício. Para que seja capaz de sentir esse amor mais presente, é preciso harmonizar a nossa ação às leis do eterno bem. O que você faz não altera o amor de Deus por você, mas altera sim a maneira que você sente esse amor. E é por isso que buscamos nos harmonizar às leis que o Evangelho nos descortina. Para que sintamos, agora sim, a presença desse Pai e desse amor nos envolvendo a cada passo. Trocar culpa por dever. Trocar autopunição por responsabilidade. Recambiar, recolocar-se a serviço do bem. Eis a chave, ou eis o medicamento, o antídoto que nos liberta aos poucos dessa enfermidade consciencial, espiritual e todas as suas consequências dolorosas. Por isso o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, quando o Espírito de Verdade fala que é o grande médico das almas, o divino médico das almas, ele dirá assim, isso é muito bonito, o sentimento de dever cumprido trará repouso aos vossos espíritos e resignação. O sentimento de dever cumprido traz ao nosso espírito aquele que é o maior tesouro, cultivar, mesmo diante das maiores lutas da vida, essa serenidade, essa confiança. E mais do que isso, o sentimento de dever cumprido traz resignação ao espírito. Ele mune, ele prepara o espírito para lidar com as dificuldades da vida sem revolta, que apenas complica as coisas. Porque se a dificuldade já é um fogo, a revolta é lançar mais gasolina ainda naquele fogo. Resignar-se, portanto, é entender que, se aquela dor não foi buscada por mim, mas mesmo assim chegou, e se eu já fiz tudo que está ao meu alcance e essa dor ainda não se afastou, é porque faz parte do processo de aprendizado. Isso é resignar-se. Quando o seu coração consente deixa de se revoltar e se harmoniza com a proposta que Deus lhe apresenta. Consciente de que, se a dor ali está, é prenúncio de alegrias novas que estão por vir. São as dores do parto de um novo ser que vai aos poucos se formando, na medida em que nos dispomos a seguir com Jesus. Por isso o apóstolo Paulo deixa para nós a indicação. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas se tem uma coisa que faço é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e me direcionando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo.
pela vocação de Deus em Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Eu, como poucos talvez, tenha conhecido o remorso, a culpa. Mas se tem uma coisa que aprendi com o Evangelho do Cristo é não me fixar no passado. É deixar o passado onde de fato ele pertence, aprendendo com ele, mas focando-me naquilo que me aguarda. Prosseguindo para o alvo, para a meta, para a vida de todos nós, que é o projeto divino da felicidade. Ele, como poucos, soube fazê-lo e deixou para nós o exemplo. Como lidar com a culpa? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, percebi que caí, percebi o meu erro, percebi o equívoco em que me encontrava. E agora, Senhor, o que daqui por diante posso fazer para me reharmonizar à sua lei? E para estar de novo caminhando junto do seu amor. Trocar culpa por dever. Esse é o antídoto que Jesus e o Evangelho nos apresentam para nos libertarmos dessa que é talvez a maior adversária da nossa paz interior. E a grande pergunta que fica para todos nós no encerramento da reflexão é: por que ainda permanecemos na prisão, se as portas sempre estiveram e sempre estarão abertas? Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos inspire a sair dessa prisão. Muito obrigado.